Desde o início da história humana, muito antes de existirem templos, leis ou reis, houve uma única instituição que deu sentido à existência: a família. Não era uma construção social nem um contrato legal, mas um pacto espiritual, uma chama ancestral que conectava os vivos aos mortos e os pais aos filhos ainda não nascidos. As primeiras tribos não se organizavam em torno do dinheiro nem do poder político, mas em torno do fogo do lar. Esse fogo não apenas aquecia os corpos, sustentava a alma coletiva. Ao seu redor contavam-se mitos, transmitia-se sabedoria e definia-se a identidade. A família era o templo original, e cada pai era um guardião do sagrado. Mas desde o princípio também existiu uma força contrária, uma sombra que desejava fragmentar esse núcleo para dominar o ser humano desde a raiz, porque quem controla a família, controla o indivíduo, e quem rompe a família, transforma o homem num ser isolado, manipulável e fraco. A história da humanidade não é simplesmente o avanço do conhecimento ou a evolução da tecnologia, é, em seu núcleo mais profundo, a batalha constante entre aqueles que querem preservar o lar e aqueles que desejam transformar o indivíduo numa unidade solitária de produção e obediência. As primeiras civilizações entenderam o poder da família melhor do que qualquer império moderno. Na Suméria, na Babilônia, no Egito, a linhagem definia tudo: a propriedade, a honra, a conexão com os deuses. A vida não pertencia ao Estado nem ao mercado, mas ao sangue. Cada filho era visto como a encarnação dos antepassados, uma ponte entre o passado e o futuro. Romper a família era romper o ciclo da eternidade. Por isso, nas tábuas de argila mais antigas, já se encontram leis que protegem a estrutura familiar, não por moralidade, mas por sobrevivência espiritual e política. Contudo, junto a essas leis também surgiram as primeiras tentativas de controlar o lar desde o exterior. Não com guerras, mas com dívidas. Não com espadas, mas com números. Os templos que diziam servir aos deuses começaram a registrar casamentos, heranças e nascimentos. A família, pela primeira vez, estava sendo escrita, inventariada, administrada. Esse foi o primeiro passo rumo à idiocracia: transformar o núcleo sagrado da vida num dado, num documento, num recurso administrável por uma autoridade externa. Quando o templo registrava seu casamento, não era para abençoá-lo, mas para vigiá-lo. A partir desse momento, o lar já não pertencia inteiramente ao sangue, mas a um sistema superior que o observava. E assim, aquilo que nascera como um pacto espiritual, começou lentamente a transformar-se numa unidade política. Os filhos deixaram de ser uma extensão do espírito familiar e tornaram-se futuros soldados, futuros trabalhadores, futuros contribuintes. As instituições começaram a perguntar-se quantos filhos uma família deveria ter, não para seu bem-estar, mas para manter a ordem social. Quanto maior o império, mais precisava enfraquecer a independência do lar para absorver sua força. Nesse mundo, ainda sem redes sociais nem telas, já existia a primeira forma de idiocracia, a substituição do pensamento próprio pelo pensamento imposto. Porque onde se enfraquece a família, nasce o indivíduo sem raízes, sem memória e sem propósito, um ser que não pertence a si mesmo, mas àquilo que lhe dita o poder central. A idiocracia não é simplesmente a celebração da estupidez, é a anulação da sabedoria ancestral que só a família podia transmitir. Não é que o homem se torne tolo por natureza, mas que é desconectado do lar, que era o centro de sua inteligência coletiva. E assim começou a maior experiência social de todos os tempos: separar o filho do pai, a mãe do lar, a linhagem de sua história. Porque um ser humano desconectado de sua origem é muito mais fácil de moldar. É o começo do homem administrado. Não o homem livre que vive em seu lar, mas o indivíduo que pertence ao sistema. A destruição da família tradicional não é um acidente moderno. É um processo milenar que começou no exato instante em que alguém descobriu que o poder não se obtém dominando territórios, mas controlando a alma do lar. Este é a origem do conflito que atravessa toda a história humana. A luta entre o lar como reino do espírito e o sistema como fábrica de obediência. O que viria depois seriam séculos de guerras silenciosas, ideologias disfarçadas de progresso, entretenimentos criados para fazer rir enquanto o mundo ardia, e uma cultura inteira direcionada a um único fim:
destruir o ser humano, isolando seu coração de seu lar. E assim, sem que o mundo soubesse, começou o lento colapso da família, não com uma explosão, mas com um registro, uma dívida e uma promessa de ordem. A história avança rumo às terras da Grécia, onde pela primeira vez o homem se olha a si mesmo não como parte de uma linhagem eterna, mas como o centro do universo. Foi lá que a família deixou de ser um recinto do sagrado para tornar-se uma instituição questionável, moldável, até mesmo prescindível. Os antigos deuses que vigiavam o lar começaram a ceder seu lugar à razão humana, e com ela surgiu uma nova forma de pensamento. O homem já não vivia para perpetuar a linhagem, mas para buscar o prazer, a glória pessoal, a fama na polis. Assim nasceu o hedonismo, uma ideologia tão doce em aparência quanto mortal em suas consequências. A Grécia foi o berço da filosofia, mas também a origem da dúvida sobre a solidez do lar. A figura do pai, antes vista como autoridade espiritual, começou a diluir-se nos debates públicos da praça. Sócrates questionou o matrimônio tradicional. Epicuro pregou que o prazer era o centro da vida. As tragédias gregas mostravam famílias destruídas pelo desejo, pelo poder ou pelo ego. E enquanto a filosofia buscava elevar o homem, o teatro acostumava a ver a ruína do lar como espetáculo. Assim foi semeada a semente do relativismo moral. Se a verdade é subjetiva, então também o é a família. Mas foi em Roma que essa crise atingiu sua máxima expressão. No início, o império construiu-se sobre a família romana, um núcleo rígido, disciplinado, com o pater familias como figura de máxima autoridade. A lei romana protegia a estrutura familiar não por virtude, mas por estratégia. O lar era fábrica de soldados, herdeiros e cidadãos leais ao império. Quando a família era forte, Roma conquistava, mas quando o prazer tornou-se mais importante que o dever, Roma começou a apodrecer por dentro. O Coliseu marcou o início da idiocracia. Massas hipnotizadas pelo espetáculo, famílias inteiras reunidas não ao redor do fogo do lar, mas diante do sangue derramado como entretenimento. As mães deixaram de criar seus filhos. Os escravos tornaram-se os verdadeiros educadores do império. As esposas abandonaram seus papéis espirituais para competir em banquetes e festas. Os pais buscaram fortuna lá fora enquanto o lar afundava no vazio emocional. O matrimônio já não era um pacto, mas uma transação temporária, um contrato facilmente dissolvido em busca de um prazer mais imediato. E enquanto o império entregava-se ao vinho, às orgias e à ambição material, os filósofos advertiram o desastre. Sêneca, com voz desesperada, escreveu que Roma estava sendo devorada por sua própria abundância, que o excesso de entretenimento havia esvaziado o espírito do cidadão romano, que a família havia perdido todo o respeito porque o prazer havia substituído a virtude. A idiocracia não nascia da ignorância, mas do tédio, não da falta de conhecimento, mas do desprezo pela sabedoria ancestral. Quando a família romana colapsou, também o fez o império. As grandes bibliotecas arderam, não por invasões bárbaras, mas porque já ninguém as defendia. Os cidadãos que deveriam ter lutado por seus lares estavam ocupados demais consumindo espetáculos, acumulando luxos e zombando das antigas virtudes. O império mais poderoso do mundo caiu não pela força de seus inimigos, mas pela fraqueza de suas famílias. Este foi o primeiro grande aviso da história. Quando a família se torna entretenimento, o império entra em decadência. Quando a tela substitui o pai, quando o prazer substitui o dever, quando o eu torna-se mais importante que o nós, o colapso é apenas uma questão de tempo. E assim, Grécia e Roma deixaram-nos o primeiro aviso apocalíptico. Não há civilização que sobreviva quando a família deixa de ser o centro da alma e transforma-se num obstáculo para o desejo individual. Porque o ataque à família não começou com armas nem leis, mas com ideias. Ideias que se disfarçaram de liberdade, progresso e arte, mas que em seu núcleo escondiam o mesmo veneno. O lar já não é o lugar da verdade, mas uma escolha opcional do ego. Naquele instante, o mundo deu uma volta irreversível. A idiocracia tomou forma, alimentada pelo prazer, sustentada pelo espetáculo e aplaudida por aqueles que não sabiam que já estavam condenados.
Enquanto o Império Romano desmoronava entre a decadência e o esquecimento, uma nova chama surgiu entre as ruínas. A família voltou a ser considerada sagrada, não por decreto imperial, mas por convicção espiritual. A irrupção do cristianismo não apenas transformou a alma do indivíduo, mas reconstruiu a arquitetura da sociedade sobre um único pilar, o lar como reflexo do divino. A família já não era um acordo humano, mas um sacramento, um vínculo selado não por leis humanas, mas pela vontade de Deus. Pela primeira vez na história, o matrimônio foi elevado acima dos impérios, tornando-se uma coluna que nem reis nem exércitos podiam quebrar. Nas aldeias medievais, o lar era o centro de toda a existência. Não havia telas nem cidades que dispersassem a atenção. Tudo girava em torno do fogo da mesa e da descendência. A vida transmitia-se em forma de histórias sagradas, cantos antigos, rezas coletivas. Cada nascimento era visto como uma bênção. Cada união como um ato de destino. A estabilidade do mundo não dependia da economia nem do Estado, mas da fortaleza do lar. As famílias eram oficinas, escolas, igrejas, hospitais, eram universos completos. Um pai não era simplesmente um provedor, era líder espiritual. Uma mãe não era um papel secundário, era a guardiã da vida e da honra da casa. Mas enquanto a família medieval alcançava sua máxima dignidade, um novo poder começou a estender sua sombra. A instituição que dizia proteger o lar começou a reivindicar para si o controle sobre ele. A Igreja, que em sua origem havia defendido a família frente aos impérios, começou lentamente a substituir a autoridade do pai pela autoridade clerical. O matrimônio deixou de ser um pacto entre duas famílias para tornar-se um ato registrado, regulado e sancionado pela instituição eclesiástica. A casa já não pertencia apenas ao sangue, mas também a um poder superior que a vigiava e ditava suas normas. Este foi o nascimento do primeiro grande sistema de regulação familiar. Todo matrimônio, todo nascimento, toda herança tinha de passar pelo filtro das instituições religiosas. O que antes era sagrado por natureza, passou a ser sagrado apenas por permissão. Os pais já não preparavam seus filhos apenas para continuar a linhagem, mas para servir ao altar. A obediência começou a deslocar-se do lar para uma autoridade externa. E embora a família continuasse sendo o núcleo da vida medieval, já não era completamente livre. Estava sendo inscrita, contada, avaliada. As guerras, as fomes e as pestes desencadearam sua fúria sobre a Europa. Mas as famílias resistiam porque ainda conservavam algo que nenhum poder havia conseguido arrebatar-lhes: o sentido de transcendência. O lar não era uma unidade econômica, era um refúgio da alma. Ali chorava-se, celebrava-se, rezava-se e morria-se rodeado de entes queridos. O homem medieval podia perder sua terra ou sua fortuna, mas não sua linhagem. A família era eterna, mais forte que os reinos, mais poderosa que os exércitos. E, no entanto, sob essa aparente estabilidade, preparava-se a revolução mais grandiosa que a humanidade já conheceu. Uma ideologia que mudaria a natureza da família não pela imposição violenta, mas por uma nova promessa, a ideia de liberdade individual como ruptura do dever familiar. Uma liberdade que não libertava o homem, mas começaria a separá-lo de seu lar em nome do progresso. Porque o verdadeiro ataque ao lar não viria com espadas nem com inquisições, mas com livros, com filosofias que elevavam o indivíduo acima da comunidade, o desejo acima do sacrifício, a razão acima do sagrado. O nascimento do mundo moderno gestava-se em silêncio, pronto para transformar a família numa ferramenta do Estado, do mercado e das ideologias. A Idade Média foi o último momento em que a família foi reconhecida como o coração espiritual do mundo. O último bastião de uma humanidade que ainda entendia que sem lar não há identidade, sem linhagem não há futuro e sem família não há civilização. O relógio da história começava a mover-se rumo a um novo cenário. Onde o lar deixaria de ser o centro e tornar-se-ia um obstáculo para um novo poder que estava prestes a destruir tudo, em nome do progresso, da igualdade e da razão absoluta. O ocaso da Idade Média não trouxe simplesmente uma nova etapa histórica, trouxe uma nova forma de ver o ser humano. Pela primeira vez, o indivíduo deixou de pertencer à sua família, à sua linhagem,
a sua comunidade, para proclamar-se dono absoluto de si mesmo. A Ilustração foi apresentada como a era da luz, da razão, da emancipação humana, mas por trás dessa luz radiante escondia-se uma sombra que mudaria para sempre o destino da família, porque ao proclamar a soberania do indivíduo, a Ilustração semeou a ideia de que o lar já não era a essência da vida, mas uma estrutura opcional que podia ser questionada, redesenhada ou até dissolvida em nome do progresso. Os filósofos iluministas anunciavam uma revolução intelectual. O homem já não deve obedecer tradições nem dogmas herdados. A família, que fora o vínculo sagrado entre gerações, começou a ser vista como uma prisão emocional, uma relíquia do passado, um obstáculo à liberdade individual. Jean-Jacques Rousseau declarava que a sociedade corrompia o indivíduo e que a família era o primeiro instrumento dessa corrupção. Voltaire zombava do matrimônio como um contrato ridículo. Montesquieu propunha que o Estado deveria intervir na criação dos filhos para formar cidadãos racionais. A Ilustração não atacou a família com armas, mas com ideias que transformariam o lar num debate e não num templo. Com a exaltação do indivíduo surgiu algo mais poderoso que qualquer exército: o conceito de direitos do homem. Uma ideia nobre em aparência, mas que logo foi usada para desligar o ser humano de toda a responsabilidade familiar. O indivíduo já não era um elo na cadeia da história de sua linhagem. Era uma entidade separada, autônoma, desligada do dever para com seus antepassados e descendentes. Nesse momento nasceu a fenda que fraturaria séculos de unidade doméstica. O eu contra o nós, a liberdade pessoal contra o dever familiar. A Revolução Francesa transformou essa filosofia em fogo. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade não apenas destronaram reis, também tentaram destronar o pai como autoridade do lar. O Estado moderno proclamou-se o verdadeiro representante do cidadão, deslocando a família como núcleo social. Os filhos já não pertenciam ao lar, mas à nação. Os pais já não eram guias espirituais, mas sujeitos regulados pelas novas leis civis. Foi o nascimento de algo muito maior que uma revolução política. Foi o nascimento da família administrada pelo Estado. A nova narrativa afirmava que, para libertar o homem, era preciso libertá-lo de seu lar. Para libertar a mulher, era preciso separá-la de seus papéis tradicionais. Para libertar os filhos, era preciso subtraí-los da influência dos pais e entregá-los à educação pública, concebida não para formar espíritos livres, mas cidadãos obedientes. A escola substituiu a família como fonte de conhecimento, o Estado substituiu o pai, a razão substituiu Deus. A estrutura familiar ainda existia, mas já não era sagrada. Tinha perdido sua imunidade espiritual e transformara-se numa instituição questionável, maleável, regulável. Foi aqui que nasceu o primeiro grande projeto ideológico global: reconstruir a sociedade de cima para baixo, começando por desconstruir a família de baixo para cima. As ideologias modernas, liberalismo, socialismo, comunismo, embora opostas em aparência, compartilhavam o mesmo núcleo: a família deve ser subordinada ao Estado ou ao mercado, ao coletivo ou ao indivíduo, mas nunca mais ser soberana por si mesma. O lar já não era a origem da ordem, era o obstáculo da nova ordem. Esta foi a primeira vez na história em que a destruição do núcleo familiar foi apresentada como um ato de justiça, de progresso e de emancipação. A batalha ancestral entre o lar e o poder externo começava uma nova etapa, mais sofisticada, mais sedutora. O ataque já não vinha na forma de conquista militar, mas na forma de ideia. A idiocracia começava a tomar forma intelectual. Convencer o indivíduo de que a liberdade consiste em romper suas raízes, destruir seu lar e viver sem compromissos permanentes. Transformar o ser humano numa entidade flutuante, sem história, sem destino, pronta para ser manipulada pelos novos arquitetos da sociedade. E assim, o mundo entrou na era das revoluções. Mas o que parecia o triunfo do pensamento era, na realidade, o início da maior engenharia social jamais concebida. Uma revolução silenciosa dirigida não a libertar o homem, mas a desarraigá-lo. A humanidade despertou num mundo completamente diferente. Os sinos das igrejas deixaram de marcar o ritmo da vida, substituídos pelas sirenes das fábricas.
O lar já não era o centro da existência, mas uma simples estação de passagem entre uma jornada de trabalho e a seguinte. Com a Revolução Industrial, o ser humano não foi libertado, foi recrutado. E a primeira vítima dessa nova ordem econômica foi a família tradicional. Durante séculos, o lar fora o lugar onde se cultivava alimento, ensinava-se o ofício, transmitia-se o conhecimento e perpetuava-se a linhagem. Mas com a chegada das grandes máquinas a vapor e das cidades industriais, o pai já não trabalha para sua família, trabalha para uma empresa. A mãe já não cuida do lar, agora cuida da produção. E os filhos, pela primeira vez na história, deixam de ser bênçãos e tornam-se mão de obra barata. O lar esvazia-se, a fábrica torna-se o novo templo. As cidades encheram-se de chaminés que não apenas expeliam fumaça, mas anunciavam o nascimento de um novo sistema, o capitalismo industrial. Para que esse sistema prosperasse, era preciso romper o vínculo familiar, transformar o indivíduo numa peça independente e transportável. A estabilidade do lar era um obstáculo à mobilidade laboral. A conexão com os antepassados era um estorvo à modernização. A identidade familiar foi substituída pela identidade corporativa. Enquanto crianças de apenas 8 anos trabalhavam 14 horas diárias em minas e oficinas, os economistas da época celebravam o progresso. A riqueza aumentava, mas a dignidade desaparecia. O lar tornou-se um dormitório coletivo, um refúgio temporário, não um centro de vida. As refeições familiares foram substituídas por horários de fábrica. O pai chegava em casa exausto, incapaz de educar. A mãe deixou de ser guardiã do legado para tornar-se força de trabalho explorada. A criação dos filhos começou a ser externalizada. Primeiro para a fábrica, depois para a escola, em seguida para o Estado. A idiocracia deu seu primeiro salto industrial. O homem já não precisava pensar nem criar, apenas obedecer uma cadeia de produção. A fábrica não apenas moldava objetos, moldava mentes. Ensinava disciplina mecânica, submissão cronometrada, pensamento repetitivo. E assim, o lar, outrora fonte de sabedoria ancestral, tornou-se extensão do sistema produtivo. O tempo em família tornou-se um luxo. O silêncio do lar foi substituído pelo ruído do progresso. Foi também nessa época que o conceito de família começou a ser redefinido legalmente para facilitar a administração da força de trabalho. As leis de herança, casamento e natalidade foram reescritas não para proteger a vida, mas para garantir a ordem econômica. O Estado começou a usar estatísticas para contar nascimentos e atribuir impostos. Os filhos deixaram de ser espíritos da linhagem para tornarem-se futuros contribuintes. A economia já não girava em torno da família. A família girava em torno da economia. E enquanto as chaminés iluminavam o céu cinzento das novas cidades, algo muito mais sombrio ascendia do fundo da alma humana: o sentimento de vazio. Pela primeira vez, o homem sentiu que trabalhava para uma máquina invisível que devorava seu tempo, sua energia e seu propósito. A conexão entre gerações se fraturou. Os avós já não contavam histórias ao redor do fogo, morriam em silêncio em quartos alugados pelo sistema. As mães já não cuidavam de seus filhos, deixavam-nos em creches públicas criadas pelas fábricas para que a produção não parasse. O lar, sem perceber, perdeu sua alma. A Revolução Industrial não destruiu a família imediatamente, mas transformou-a em algo novo, uma unidade de consumidores. O lar deixou de ser produtor de bens para tornar-se comprador do que a fábrica produzia. Assim nasceu o ciclo de dependência. Trabalhar para comprar o que antes se fazia em casa. E nessa dependência, começou a verdadeira escravidão moderna, a do tempo, da dívida e da mente. Porque quando o homem já não tem tempo para seu lar, o lar deixa de existir. E quando a família deixa de produzir vida para produzir riqueza, a humanidade deixa de existir como civilização e começa a tornar-se uma massa anônima, obediente e programável. A Revolução Industrial havia transformado a família numa simples peça da engrenagem econômica, mas ainda restava uma barreira que impedia o controle absoluto do indivíduo. O lar continuava sendo um refúgio emocional, um espaço de identidade, um lugar onde o sangue e a tradição conservavam poder espiritual sobre o ser humano. A fábrica podia governar o tempo do homem,
mas não sua alma enquanto a família permanecesse unida. Foi então que surgiu uma nova força muito mais sutil e devastadora que qualquer máquina: as ideologias modernas. Elas não pretendiam conquistar territórios nem riquezas, mas apropriar-se do coração do indivíduo, convencendo-o de que a família não era sua origem natural, mas um obstáculo a ser superado na busca de uma liberdade falsa que o desarraigaria para sempre. Nesse cenário de mudanças rápidas e desorientadoras, Karl Marx lançou a ideia de que a família não era um lugar de amor nem de formação espiritual, mas um mecanismo de opressão. Afirmava que o lar era uma instituição burguesa projetada para perpetuar a propriedade privada e a desigualdade. Sua proposta era clara: para libertar a humanidade, era preciso dissolver a família tradicional e substituí-la pela criação coletiva sob supervisão do Estado. Essa visão não atacava apenas a economia privada, atacava a intimidade do lar, a figura do pai como líder moral e o papel da mãe como protetora da vida. Marx não estava apenas analisando a sociedade, estava redesenhando-a desde seu núcleo, imaginando um mundo onde os filhos deixariam de pertencer à sua linhagem para tornarem-se propriedade do sistema. Essa ideia, que em sua época parecia uma teoria, tornar-se-ia mais tarde uma realidade política em múltiplas revoluções do século XX. Enquanto isso, o liberalismo radical avançava com um discurso diferente, mas com efeitos semelhantes. Sob o pretexto da liberdade individual, começaram a surgir vozes que proclamavam que toda obrigação imposta pelo lar limitava a realização pessoal. O matrimônio, o compromisso, o dever, o sacrifício pelos filhos ou pelos pais idosos foram reinterpretados como correntes emocionais que o indivíduo deveria quebrar se quisesse alcançar seu máximo potencial. A família deixou de ser vista como um destino natural para tornar-se uma escolha opcional, quase um acessório adotado apenas se coincidisse com os desejos pessoais. A exaltação do eu acima do nós transformou a identidade familiar numa carga psicológica e o lar num espaço transitório sem valor transcendente. Paralelamente, emergiu um movimento que mudaria para sempre o interior do lar: o feminismo inicial. O que começou como uma luta legítima por condições humanas de trabalho, logo foi absorvido por discursos ideológicos que não buscavam a elevação da mulher, mas a ruptura do lar. Promoveu-se a ideia de que a maternidade era uma forma de opressão, que o marido era um símbolo de dominação, que a família era a fábrica das desigualdades. Pouco a pouco cultivou-se a percepção de que, para alcançar a verdadeira liberdade feminina, era necessário abandonar o lar e conceber o Estado ou o mercado como os novos provedores de identidade, propósito e proteção. Sob a bandeira da igualdade, semeou-se a divisão entre pai e mãe, entre homem e mulher, não como companheiros de destino, mas como inimigos sob o mesmo teto. O resultado dessas forças convergentes foi a transformação do indivíduo numa entidade isolada, desvinculada de sua linhagem, desconectada de sua herança espiritual e emocional. Pela primeira vez na história, o ser humano começou a ver a si mesmo não como parte de uma família, mas como um indivíduo flutuante, sem raízes, sem memória ancestral, sem deveres para com o passado nem responsabilidades com o futuro. Essa figura, o indivíduo desarraigado, tornou-se o cidadão ideal da nova ordem mundial. Alguém que pode ser moldado pelas ideologias vigentes, manipulado pelo Estado, explorado pelo mercado e seduzido pela cultura do entretenimento. Foi esse o momento em que a idiocracia moderna começou a tomar forma. Porque a idiocracia não surge quando as pessoas são ignorantes, mas quando são separadas da fonte que lhes conferia a sabedoria, a família. Ao romper-se a conexão com o lar, o ser humano deixou de receber a educação emocional, moral e espiritual transmitida por gerações. Começou a aprender não com seus pais, mas com propagandas ideológicas, discursos políticos e livros que proclamavam a morte da tradição. A família já não era o centro da vida, era o inimigo a ser vencido. E ao perder o lar, o indivíduo perdeu sua bússola interior. Assim iniciou-se a grande queda rumo à sociedade idiocrática. Uma sociedade onde o indivíduo, isolado e enfraquecido, passaria a ser treinado para consumir sem pensar, obedecer sem questionar e viver sem pertencer a nada real. O que viria a seguir já não seria simplesmente uma mudança ideológica, mas uma revolução cultural que transformaria o lar numa tela,
os pais em espectadores e os filhos em produtos da indústria do entretenimento. A era do pensamento estava morrendo. A era da distração estava prestes a nascer. O mundo já havia sido preparado ideologicamente para desconfiar da família. As fábricas a haviam esvaziado de tempo. As ideologias a haviam esvaziado de significado. Faltava um último golpe, o mais sutil e perigoso de todos, esvaziá-la de sua mente. E foi então que, em pleno século XX, ergueu-se um novo altar de adoração global, a tela. O que começou como entretenimento tornou-se doutrina. O que parecia lazer transformou-se em engenharia emocional. O teatro grego e o coliseu romano tinham retornado, mas já não exigiam um coliseu físico. Agora estavam dentro do lar, em cada sala, diante de cada criança, educando silenciosamente uma nova humanidade moldada por imagens e sons que repetiam, uma e outra vez, a mesma mensagem. A família não é o centro da sua vida. O prazer, a fama e a validação do público é que o são. Hollywood não foi simplesmente uma indústria de filmes. Foi o laboratório cultural mais sofisticado da história. Desde seus primeiros anos, compreendeu que quem controla as narrativas, controla o imaginário coletivo. Os heróis já não eram pais protetores, mães sábias ou famílias unidas. Eram indivíduos rebeldes que fugiam do lar para se encontrarem a si mesmos. As histórias começaram a glorificar aquele que rompe com sua linhagem, que desafia seu pai, que rejeita as tradições. A narrativa ancestral do sacrifício familiar foi substituída pela narrativa moderna da busca egoísta de identidade. Milhões de espectadores começaram a sentir que o ordinário, o lar, era entediante, e que a verdadeira vida estava lá fora, no palco do mundo. Com a televisão, o processo acelerou-se de forma brutal. As famílias se reuniam para jantar, mas já não para conversar. Faziam-no para olhar uma tela que falava por elas. O diálogo familiar foi substituído por risadas enlatadas, slogans publicitários e fantasias projetadas para gerar desejo constante. Os pais deixaram de ser contadores de histórias. As telas tornaram-se novas mestras, pregadoras e guias emocionais. A televisão não apenas entrou no lar, apoderou-se dele. O lugar onde antes se acendia o fogo ancestral agora se acendia a tela. A família deixou de construir memórias próprias e começou a consumir memórias pré-fabricadas pela indústria do entretenimento. E enquanto o espectador acreditava estar escolhendo o que ver, era na verdade escolhido pelo conteúdo que moldava sua mente. A publicidade transformou o lar em consumidor. As novelas e as comédias redefiniram o que era normal e o que era ridículo. Os desenhos animados ensinavam às crianças que os pais são inúteis, desajeitados ou autoritários. Os filmes românticos semearam o desprezo pelo matrimônio estável e glorificaram a busca infinita por prazer emocional. A cultura pop transformou a família tradicional num piada, num estereótipo antiquado. Tudo o que durante milênios fora considerado sagrado foi ridicularizado diante de milhões de olhos hipnotizados. Mas o golpe final veio quando Hollywood deixou de contar histórias para começar a programar identidades. Filmes e séries passaram a promover abertamente a ideia de que a verdadeira família não é a de sangue, mas aquela que se escolhe emocionalmente. Um grupo de amigos substituiu os pais. As redes sociais substituíram os irmãos. Os algoritmos substituíram a sabedoria dos avós. O sistema encontrou a fórmula perfeita: desintegrar a família não pela força, mas pela sedução. Não destruindo-a com leis, mas disfarçando sua destruição como entretenimento. Foi nesse momento que a idiocracia apoderou-se do coração do mundo. A idiocracia não era simplesmente a glorificação da ignorância, mas a submissão voluntária da inteligência humana à comodidade do entretenimento. As pessoas deixaram de pensar em seu propósito, em sua linhagem, em seus filhos, para pensar na próxima série, na próxima estreia, no próximo episódio. A família já não era um projeto espiritual, mas um público reunido diante de uma tela que ditava como sentir, como pensar, como amar e como viver. A tela tornou-se o novo patriarca, o algoritmo, a nova mãe, o entretenimento, a nova religião. E os lares, outrora cheios de conversas, agora apenas refletiam os clarões frios de uma luz azul que havia roubado sua alma. A partir desse ponto, o lar deixou de educar, apenas consumia.
E quando uma família deixa de transmitir sabedoria e apenas consome imagens, deixa de ser família e transforma-se em audiência. Uma audiência dócil, obediente, emocionalmente manipulável, pronta para a fase final da idiocracia, a substituição total da realidade por um espetáculo permanente, onde o pensamento morre e apenas a distração domina. Quando a mente humana já estava presa pelo entretenimento digital e o indivíduo havia sido transformado num consumidor de estímulos, o sistema ativou a fase mais radical e definitiva da sua agenda: reescrever a própria identidade do ser humano. Já não se tratava apenas de controlar seu tempo, seus desejos ou sua atenção. Agora tratava-se de tornar sua própria natureza um terreno maleável, programável, sujeito às necessidades do poder. A família já havia sido enfraquecida emocionalmente, a educação havia sido capturada pelo Estado e a mente havia sido colonizada pelas telas. Restava apenas conquistar o último refúgio da liberdade humana: o corpo, o gênero, a identidade, a biologia, a própria essência do que significa ser homem, ser mulher, ser filho, fazer parte de uma continuidade ancestral. O novo discurso surgiu disfarçado de libertação e diversidade. Proclamou-se que o ser humano não é determinado por sua biologia nem por sua linhagem, mas por sua percepção individual. A natureza, que durante milênios foi o fundamento da realidade, foi declarada uma construção opressiva. A família, baseada na complementaridade entre homem e mulher para gerar vida, foi apresentada como um modelo obsoleto. E assim começou a era em que a verdade já não precisava ser buscada, mas inventada. Já não existia uma realidade objetiva, mas milhões de micro-realidades individuais que podiam mudar ilimitadamente segundo o estado emocional do momento. Neste mundo, o lar perdeu o sentido como instituição natural. Se o homem já não é homem, se a mulher já não é mulher, se os filhos já não têm uma origem estável, então a família torna-se uma construção arbitrária que pode ser substituída, dissolvida ou reconfigurada pela ideologia dominante. A linguagem, ferramenta ancestral de significado, foi modificada para destruir a continuidade do pensamento. Palavras milenares que davam forma à alma humana começaram a desaparecer, substituídas por conceitos criados para apagar a memória do linhagem. Onde antes havia mãe e pai, agora havia progenitor 1 e progenitor 2. Onde antes havia filho, agora havia sujeito infantil. A linguagem deixou de descrever a realidade para criá-la artificialmente. Essa fase não foi espontânea nem inocente. Foi fruto de uma estratégia precisa: romper a conexão do ser humano com sua biologia para romper sua conexão com a família. Romper sua conexão com a família para romper sua conexão com a história. Romper sua conexão com a história para romper sua conexão com a verdade. A idiocracia não precisa apenas de indivíduos distraídos. Precisa de indivíduos confusos, sem identidade fixa, incapazes de defender o que são porque nem sequer sabem quem são. E enquanto essa revolução se expandia, os poderes digitais começaram a codificar a identidade humana em dados. O que antes era carne, espírito, sangue e experiência tornou-se um perfil digital administrado por plataformas tecnológicas. O indivíduo deixou de ser uma pessoa para tornar-se um conjunto de etiquetas, comportamentos e preferências manipuláveis. O sistema já não precisa impor correntes visíveis. Basta programar algoritmos que recompensam certas identidades e punem outras para dirigir a evolução do comportamento humano sem necessidade de força. Quem se alinha à narrativa digital obtém visibilidade, validação, recompensas emocionais. Quem não se submete é excluído, silenciado ou ridicularizado. O controle total exerce-se não pelo medo explícito, mas pelo desejo de pertencer. Assim, o ser humano entrou numa etapa em que já não sabia quem era, por que havia nascido, nem qual era seu propósito. E quando o indivíduo perde sua identidade, perde sua vontade. Nesse estado, a família torna-se irrelevante, o passado vira ruído, e o futuro deixa de ser um legado para tornar-se um projeto do sistema. A idiocracia celebrou esse momento não como uma vitória militar, mas como um acontecimento cultural glorioso. A humanidade acreditou ter conquistado sua liberdade, sem compreender que o que realmente havia perdido era sua natureza. O mundo entrou oficialmente numa zona perigosa, a zona em que o ser humano já não consegue distinguir entre o que é real e o que é programado.
Uma humanidade sem raízes, sem identidade, sem linhagem é uma humanidade pronta para substituir a realidade natural por uma realidade artificial. E quando isso acontece, a família tradicional não apenas desaparece como instituição, desaparece como conceito. Este não é o fim da história, mas o prelúdio de algo ainda mais profundo que está por vir. Uma nova humanidade projetada a partir de laboratórios ideológicos e tecnológicos, desconectada de sua natureza, totalmente dependente do sistema e orgulhosa de sua escravidão. Após décadas de domínio ideológico, cultural e emocional, o sistema conseguiu desarraigar o indivíduo de sua família, substituir seus valores ancestrais por estímulos digitais e confundir sua identidade até torná-lo maleável. Mas ainda restava um último limite a quebrar: o limite do corpo e da essência biológica do ser humano. A idiocracia já não se contenta em governar o que as pessoas pensam ou desejam. Agora busca governar o que elas são. Esse momento crucial tem um nome: transhumanismo. Uma ideologia que promete evolução, imortalidade e superinteligência, mas que em seu núcleo esconde o projeto mais sombrio jamais concebido: a substituição do lar humano pelo lar digital e a anulação definitiva da família como fonte de vida. O transhumanismo não surge como uma corrente marginal, mas como a culminação lógica de um processo de desumanização. Se a identidade é fluida, se o corpo é obsoleto, se a dor emocional é intolerável e a morte é inaceitável, então a solução aparente é transcender o biológico e fundir-se com a máquina. A mesma tecnologia que capturou a atenção do indivíduo agora se apresenta como sua salvadora final. Oferecem-se microchips para melhorar a memória, implantes neurais para ampliar a percepção, edições genéticas para evitar defeitos, úteros artificiais para substituir a maternidade e avatares digitais para perpetuar a consciência além da morte. Cada uma dessas inovações, promovidas como avanços civilizacionais, representa na realidade um golpe direto no núcleo da família humana. Porque quando a vida já não nasce de um homem e uma mulher, mas de um laboratório, a família deixa de ter sentido. Quando as crianças são selecionadas geneticamente, não herdarão os traços dos antepassados, mas os traços programados pelo sistema. Quando a reprodução se tornar um serviço tecnológico, a maternidade já não será um ato de amor e sacrifício, mas um trâmite executado por corporações. Quando os corpos se tornarem hardware atualizável, já não haverá linhagem, nem legado, nem identidade proveniente do sangue. Haverá apenas códigos, licenças, direitos de uso sobre a própria existência. A família deixa de ser criadora de vida e torna-se obsoleta. A máquina, pela primeira vez na história, substitui a mãe. Enquanto isso, o indivíduo é seduzido com a promessa de imortalidade digital. Você poderá carregar sua mente num servidor. Poderá conversar com seus entes queridos após a morte. Mas, na realidade, o que está ocorrendo é a substituição da espiritualidade por uma simulação. A morte, que outrora foi o lembrete mais poderoso do propósito humano, transforma-se num produto a mais no catálogo do sistema. A alma deixa de ser mistério para tornar-se dado. O lar deixa de ser um lugar de transcendência para tornar-se um espaço irrelevante num mundo onde a vida já não tem raiz. Nessa nova ordem, o corpo humano é visto como uma limitação, a emoção como uma falha do sistema, o amor como uma programação defeituosa. O objetivo já não é conviver em família, mas conectar-se a uma rede que promete felicidade artificial constante, eliminando todo desconforto, todo conflito, todo sacrifício. Mas nesse processo, também elimina o que nos torna humanos. Porque a humanidade não se constrói com comodidade, mas com vínculo, identidade, dor, esforço e entrega entre gerações. Este é o ponto exato em que a idiocracia alcança sua máxima expressão. Quando o ser humano entrega voluntariamente sua humanidade em troca de entretenimento infinito, prazer programado e a ilusão de uma eternidade sem linhagem. Quando já não há necessidade de família porque a máquina prometeu ser mãe, pai e filho ao mesmo tempo. Quando o lar humano é definitivamente absorvido pelo lar digital. E assim, o ciclo iniciado há milhares de anos se completa. A primeira civilização construiu templos ao redor do lar. A última civilização constrói servidores ao redor do indivíduo. A família, que um dia foi o centro da vida, foi substituída por uma interface. Já não se conversa ao redor do fogo ancestral,
mas diante de telas que imitam emoções. A humanidade desconectada de sua essência aproxima-se do ponto de sua desaparição espiritual. O que virá a seguir não será simplesmente um mundo digitalizado. Será uma nova forma de existência onde a família já não é necessária, o corpo já não é sagrado e a identidade já não pertence ao ser humano, mas ao sistema que o contém. A humanidade, após ter entregado sua mente ao algoritmo, sua identidade à ideologia e seu corpo à máquina, agora enfrenta a consequência mais devastadora desse processo, o vazio existencial. Já não se trata de uma crise individual, mas de uma epidemia global de almas desconectadas. Seres humanos que já não encontram razões para viver, esforçar-se, amar, nem para trazer filhos ao mundo. Quando a família desaparece como bússola espiritual, o ser humano perde seu sentido transcendente. Já não se sente parte de uma linhagem, já não se sente responsável por um futuro, já não se experimenta como portador de uma missão. Torna-se um fragmento isolado, flutuando num oceano digital de distrações, incapaz de encontrar terra firme onde fundamentar sua existência. A idiocracia não se manifesta apenas na superficialidade cultural ou na obsessão pelo entretenimento. Sua forma mais sombria revela-se nos níveis recordes de depressão, ansiedade, suicídio, vício e apatia que percorrem o planeta como uma nuvem tóxica. Nunca antes o ser humano teve tanto acesso a conforto, tecnologia e entretenimento. E, no entanto, nunca se sentiu tão vazio. As estatísticas de natalidade caem em todos os continentes desenvolvidos. As novas gerações já não sonham em formar famílias, nem mesmo em apaixonar-se. Sonham em deixar de sentir dor emocional. O amor foi substituído por conexões instantâneas, o compromisso pela gratificação imediata, e o sonho de construir um lar foi substituído pelo desejo de escapar do sofrimento. Tudo isso não surge como uma consequência acidental, mas como o resultado previsível de um projeto que começou séculos atrás: separar o indivíduo de sua família para separá-lo de seu propósito. Porque o propósito não nasce de si mesmo, nasce do vínculo com o outro, especialmente com aqueles que amamos e estamos dispostos a proteger. A família dava ao ser humano uma razão para viver além do ego, uma direção que não podia ser fornecida pelo consumo ou pela fama. Hoje, esse propósito foi substituído pela busca desesperada por prazer químico e validação digital. Mas o prazer sem amor transforma-se em tédio, e a validação sem identidade converte-se em desespero. O sistema detectou essa fragilidade emocional e transformou-a em sua maior fonte de poder. Quanto mais quebrado está o indivíduo, mais precisa de sedação digital, entretenimento constante, psicofármacos, dopamina artificial. As grandes corporações não vendem produtos, vendem escape, vendem anestesia. E esse escape perpétuo não liberta o indivíduo, escraviza-o psicologicamente. Porque quem não suporta estar a sós com sua consciência, busca refúgio em qualquer estímulo externo. E quem vive buscando estímulos externos, não pode construir família, nem manter vínculos reais, nem sustentar um propósito a longo prazo. O colapso da saúde mental global não é apenas uma crise médica, é o resultado do desmantelamento da família como fonte de contenção emocional e espiritual. Durante milênios, o lar foi o lugar onde o ser humano aprendia a enfrentar a vida, a resistir à adversidade, a construir resiliência emocional. Hoje esse lar foi substituído por telas que oferecem alívio instantâneo, mas não sentido. A idiocracia triunfa quando o indivíduo, incapaz de encontrar significado por si mesmo, entrega-se voluntariamente àquilo que o adormece, mesmo que o destrua lentamente. A descida continua. Uma humanidade sem famílias é uma humanidade que já não deseja se reproduzir. E uma humanidade que já não deseja se reproduzir é uma humanidade em processo de autodestruição. Já não se trata de ser controlada. Trata-se de ser substituída. Porque enquanto o ser humano afunda no niilismo, o sistema está construindo seu substituto: inteligências artificiais, corpos sintéticos, clones digitais, máquinas que não sentem dor, nem depressão, nem vazio. O objetivo não é curar a humanidade, é superá-la, transformá-la numa etapa obsoleta da evolução. Este é o momento mais sombrio da história humana. O instante em que milhões de pessoas,
cercadas de tecnologia e estímulos. Olham-se no espelho e não encontram um motivo para existir. A idiocracia não lhes roubou o pensamento, roubou-lhes a alma. E sem alma, a família deixa de ser necessária, o futuro perde seu valor, e a vida torna-se um ato repetitivo de consumo e distração, até desaparecer em silêncio. A crise da natalidade já não é um fenômeno demográfico. É o reflexo de uma civilização que perdeu o instinto de perpetuar-se. O ser humano, desconectado de sua família, preso no vazio emocional e seduzido pelo prazer imediato, já não sente o chamado natural de trazer filhos ao mundo, onde antes o nascimento de uma criança era um ato de transcendência e continuidade da alma familiar. Agora é percebido como um fardo econômico, uma ameaça à liberdade pessoal, um obstáculo ao estilo de vida digital. Mas o sistema não deixou esse vazio ao acaso. Preparou-o para substituir a função mais sagrada do lar, a criação da vida, o que durante milênios pertenceu à mãe, ao pai, ao sangue e ao espírito. Agora será transferido à máquina, ao laboratório, às corporações que se erguem como novos deuses, capazes de fabricar corpos sem amor, consciência sem alma e existência sem propósito. O que começou com a fertilização in vitro evoluiu silenciosamente para projetos de úteros artificiais, bebés geneticamente projetados e bancos de ADN, controlados por entidades que não têm interesse na família, mas na produção de seres humanos ajustados às exigências do sistema. A vida já não nascerá do vínculo entre um homem e uma mulher, mas do código escrito por engenheiros e aprovado por algoritmos. A paternidade será substituída por licenças reprodutivas. A maternidade tornar-se-á um serviço tecnológico. Os filhos deixarão de ser um reflexo do linhagem ancestral e transformar-se-ão em produtos compatíveis com uma sociedade que busca eficiência, controle e uniformidade. O marketing ideológico já começou a preparar o terreno. As gerações jovens são condicionadas a acreditar que ter filhos naturalmente é egoísta, perigoso para o planeta ou moralmente incorreto. Disse-lhes que o futuro deve ser digital, que a nova humanidade não precisa de vínculos emocionais, que as relações são prescindíveis, que o amor é uma construção social e que a verdadeira evolução consiste em libertar-se dos limites biológicos. Isto não é uma simples tendência cultural, é a campanha mais agressiva e silenciosa para eliminar a necessidade da família humana na construção do futuro. Enquanto isso, o sistema avança com uma agenda inabalável. Captura o ADN, decodifica as emoções, transforma a vida num processo administrável. Cada vez que uma pessoa entrega sua informação genética a uma aplicação de saúde ou genealogia digital, entrega a chave de seu linhagem a uma base de dados que já não pertence à sua família, mas às corporações que controlam o destino da espécie. A reprodução artificial não apenas elimina o papel do pai e da mãe, elimina a conexão espiritual que vincula os seres humanos entre si. O filho deixa de ser um ato de amor e torna-se um recurso biotecnológico. Uma sociedade que já não ama a vida, que já não acredita na transcendência, que já não se reconhece em seus filhos, é uma sociedade pronta para entregar a criação da vida às máquinas. E quando o ser humano deixa de ser criador, deixa de ser humano, porque a capacidade de dar vida é o dom mais sagrado que define sua natureza espiritual. Suprimi-lo é declarar o fim da humanidade como tal, e o início de uma nova era dominada não por famílias, mas por sistemas de gestação controlados pelo Estado e pelas corporações. Este é o momento final da batalha milenária entre o lar e o poder externo. A família foi o último bastião da liberdade, o único lugar onde a vida era gerada por amor e não por interesse. E agora, ao entregar essa função à tecnologia, a humanidade entra num terreno sombrio onde os filhos não serão herdeiros da alma de seus pais, mas produtos do sistema. A idiocracia alcança seu ápice quando o homem renuncia voluntariamente a seu papel como guardião da vida e aceita tornar-se um simples usuário da existência. O lar já não é necessário. A maternidade já não é necessária. A família já não é necessária. O ciclo da vida foi tomado pela máquina. E quando a máquina cria, também decide quem merece nascer e quem não merece. Este é o poder absoluto, controlar a origem do ser humano. E esse poder já não está nas mãos das famílias nem nas mãos de Deus, está nas mãos do sistema.
A destruição da família não apenas destruiu uma estrutura social, destruiu o coração humano. Porque a família não era simplesmente um modelo de convivência. Era a escola do amor, do sacrifício, da entrega, da identidade emocional. Era o lugar onde o indivíduo descobria que a vida tinha sentido não pelo que obtinha, mas pelo que compartilhava. Ao ser despojado desse lar espiritual e submetido a uma existência dominada por telas, algoritmos e desejos fragmentados, o homem moderno perdeu a capacidade de amar. Não por falta de sentimentos, mas por excesso de estímulos. A mente foi programada para buscar gratificação imediata e, ao fazê-lo, perdeu a paciência, a profundidade e a constância necessárias para construir afeições verdadeiras. As redes sociais e a cultura digital transformaram a emoção em mercadoria. O amor tornou-se um conteúdo. A tristeza, uma publicação. A solidão, uma tendência. A intimidade deixou de ser um ato sagrado e tornou-se uma transação emocional que durava o mesmo que uma notificação. Milhões de pessoas começaram a confundir conexão com comunicação, afeto com atenção, intimidade com exposição. A tela prometia validação, mas entregava ansiedade. Oferecia companhia, mas produzia isolamento. Nesse mundo de estímulos constantes, o coração humano começou a atrofiar-se. A dopamina substituiu a ternura. O egoísmo substituiu o compromisso. A ilusão de liberdade emocional terminou por converter-se na prisão da solidão absoluta. As taxas de depressão, ansiedade e suicídio dispararam. Especialmente entre os jovens, não por falta de oportunidades, mas por falta de raízes. O sistema consciente desse deterioramento emocional transformou-o em negócio. A dor já não se cura com apoio familiar, nem com sentido de propósito, mas com pílulas, terapias superficiais e distração digital. O sofrimento tornou-se rentável. O indivíduo já não busca curar-se internamente, mas anestesiar-se. E nessa anestesia emocional, perde a capacidade de estabelecer vínculos estáveis. O amor transforma-se em consumo, a amizade em conveniência, a maternidade em fardo e a paternidade em ameaça à liberdade pessoal. O lar, que durante milênios amortecia a dor humana, foi substituído pela indústria do entretenimento e pela farmacologia. Onde antes uma criança chorava nos braços da mãe, hoje chora diante de uma tela. Onde antes um pai ensinava fortaleza, hoje um algoritmo oferece estímulos para esquecer o vazio. As emoções já não se processam como parte da experiência humana, mas como erros do sistema que devem ser corrigidos quimicamente. Este é o triunfo máximo da idiocracia. O coração humano, outrora fogo sagrado, agora é apenas mais um botão dentro de uma aplicação. A emoção, que deveria ser uma ponte de conexão, tornou-se um sinal de fraqueza. O ser humano emocionalmente desconectado não constrói famílias, não protege a vida, não luta pelo futuro. Apenas busca sentir-se bem por mais alguns segundos. E quando o ser humano vive exclusivamente para evitar a dor, torna-se escravo de quem controla suas emoções. O sistema já não precisa impor medo. Basta oferecer prazer. Já não precisa destruir fisicamente o lar. Basta oferecer uma alternativa digital que simule companhia. Assim, a idiocracia não apenas controla o que pensamos, mas como sentimos. Não permite amar, porque quem ama é forte e não se deixa controlar. Prefere que o indivíduo deseje, porque quem deseja é fraco, inconstante e insaciável. Ao destruir a capacidade de amar, o sistema destruiu a fonte mais poderosa de resistência humana. Porque a família não é simplesmente uma instituição, é o lugar onde a alma encontra sua razão para sobreviver. E ao eliminar essa razão, a humanidade torna-se dócil, manipulável, facilmente substituível por inteligências artificiais e estruturas tecnológicas que prometem o que o coração desesperado já não sabe como criar por si mesmo. Assim, a humanidade entra em sua fase mais sombria, não por falta de tecnologia, mas por falta de amor, não por escassez de informação, mas por escassez de significado, não por opressão visível, mas por abandono interior. A idiocracia triunfa, não quando as pessoas perdem sua mente, mas quando perdem seu coração. O mais perturbador da nossa história não é que uma força externa tenha destruído a família, é que fomos nós mesmos quem a abandonamos. Não foi a tecnologia,
nenhuma ideologia, nenhuma máquina que entrou nos lares para romper os laços familiares. Foi o próprio homem que, seduzido pela comodidade e pelo ego, começou a afastar-se do lar. O verdadeiro colapso não começou quando surgiram as redes sociais, mas quando deixamos de valorizar a conversa à mesa. Não começou com os algoritmos, mas quando decidimos que educar era tarefa do Estado. Entreter era tarefa de uma tela, e pensar era um ato demasiado incômodo. O sistema não impôs a idiocracia, aceitamo-la voluntariamente, porque prometia um caminho sem esforço, sem responsabilidade e sem dor emocional. Cada etapa dessa jornada histórica conduz-nos a esta conclusão inevitável. A destruição da família foi consequência de decisões humanas sustentadas ao longo do tempo. Quando o homem começou a perseguir prazer antes que propósito, renunciou à disciplina do lar. Quando a mulher começou a buscar reconhecimento externo antes que honrar seu próprio poder interior, renunciou a seu papel sagrado de formadora de consciência. Quando os pais entregaram a educação de seus filhos a instituições alheias ao lar, cederam à soberania espiritual de seu linhagem. Quando os filhos deixaram de escutar seus avós para escutar estranhos, a sabedoria ancestral perdeu-se no ruído do mundo. A idiocracia não é um regime imposto. É um estado mental adotado. É o resultado de milhões de indivíduos que deixaram de pensar por si mesmos, que deixaram de ler a história, que deixaram de refletir sobre sua existência. É a consequência de priorizar o entretenimento antes que o autoconhecimento, de escolher distrações antes que deveres, de preferir discursos fáceis antes que verdades profundas. A idiocracia instalou-se quando o ser humano decidiu que era mais cômodo viver como espectador do que como protagonista de seu destino. A educação foi a arma mais poderosa dessa transformação, não pelo que ensinou, mas pelo que deixou de ensinar. As escolas deixaram de formar cidadãos livres para formar consumidores obedientes. Não ensinaram a construir famílias, mas a construir egos. Não ensinaram a criar futuro, mas a buscar aprovação. A educação moderna treinou-nos para competir individualmente, não para construir coletivamente. Disse-nos que o sucesso é pessoal, não familiar. Que a vida é um projeto do eu, não do nós. Que a liberdade consiste em romper vínculos, não em honrá-los. Assim, o lar deixou de ser o centro do mundo para tornar-se o lugar ao qual simplesmente se regressa para dormir. O verdadeiro inimigo não foi o Estado, nem as ideologias, nem as telas. Foi a indiferença humana, a rendição voluntária de nossa consciência frente à sedução de uma vida sem sacrifício. Porque quem não se sacrifica pelo seu lar, acaba sacrificando seu lar por sua comodidade. E foi exatamente isso que aconteceu. A família não caiu num dia, caiu lentamente enquanto cada geração escolhia um pouco mais de prazer, um pouco menos de responsabilidade, um pouco mais de distração, um pouco menos de verdade. Hoje não habitamos a idiocracia porque alguém a criou para nós, mas porque a construímos com cada ato de omissão. Quando calamos diante da mentira, quando toleramos o destrutivo por medo de incomodar, quando escolhemos entreter nossas mentes em vez de elevar nossas almas, a idiocracia não é um castigo externo, é o espelho de nossa própria renúncia interna. E no meio desse colapso de consciência, uma verdade eleva-se com força. A família foi destruída quando o ser humano deixou de lutar por ela. Não porque foi vencido, mas porque deixou de defendê-la. Não porque lhe arrebataram, mas porque a entregou em troca de migalhas de prazer, atenção e validação. Isto não é o fim inevitável. É o ponto de máxima revelação. Porque quem compreende que a destruição não veio de fora, mas de dentro, compreende também que a reconstrução começa no mesmo lugar, no interior de cada indivíduo, na decisão de voltar ao lar como centro, como origem, como destino. Depois de séculos de manipulação ideológica, sedução cultural e abandono voluntário, o ser humano chegou à beira do abismo. A idiocracia domina a mente, a confusão reina sobre a identidade, e o vazio existencial transformou a vida num ato de mera sobrevivência emocional. Mas é precisamente neste ponto de colapso total que surge a maior oportunidade da nossa história, o despertar da consciência. Porque nenhuma civilização renasce na comodidade. Todas as transformações verdadeiras começam na crise. E esta crise atual não é o fim, é uma prova.
Uma prova que nos exige recordar quem somos, de onde viemos e o que devemos proteger antes que seja tarde demais. A humanidade começa a observar que nada do que foi prometido pelo sistema trouxe plenitude. A liberdade sem responsabilidade produziu solidão. O prazer sem propósito gerou desespero. A identidade sem raízes criou confusão. E a vida sem família levou à extinção espiritual. Nesta hora sombria, muitos começam a sentir um chamado interior, que não provém do mundo digital, nem de ideologias, nem de discursos superficiais. Provém de um lugar mais profundo, a memória ancestral da alma humana, que recorda que o verdadeiro lar não se encontra lá fora, mas se reconstrói desde dentro, na união de seres humanos que escolhem amar-se, cuidar-se e transcender juntos. O regresso à família não é um ato de nostalgia, nem de tradição, é um ato de sobrevivência espiritual. Significa recuperar a verdade de que o homem não é um indivíduo isolado, mas parte de uma linhagem que lhe dá identidade. Significa reconhecer que a mulher não é uma peça do sistema, mas o coração que dá vida e sentido à existência. Significa entender que os filhos não são um fardo, mas a ponte entre o passado e o futuro, o legado mais poderoso que podemos deixar ao mundo. Reconstruir a família não é retroceder, é avançar rumo à única forma verdadeira de liberdade, aquela que nasce do amor consciente, da responsabilidade partilhada e do compromisso com a vida. Este despertar não será massivo no início. Começará em pequenos lares, em pais que decidem recuperar seu papel de guias, em mães que regressam à sabedoria do coração, em filhos que abrem os olhos e percebem que seus avós não eram ignorantes, eram livres. Será um movimento silencioso, mas incontornável, porque quando o ser humano descobre que o sistema não lhe dará identidade, começa a procurá-la dentro de seu sangue. Quando descobre que nenhuma tela pode substituir um abraço real, volta ao lar. E quando compreende que o sentido da vida não está no prazer, mas na transcendência, volta à família. Este capítulo não fala de regressar ao passado, mas de construir um novo futuro consciente. Uma família moderna desperta, capaz de educar com verdade, amar com força e resistir com sabedoria. Uma família que não se deixa governar por ideologias, mas por princípios eternos: a vida, a lealdade, a dignidade, a cooperação, a espiritualidade. Uma família que compreende que a verdadeira rebeldia não está em desafiar a moral, mas em desafiar a idiocracia com coerência, inteligência e amor. Aqui nasce o novo ser humano. Não o indivíduo que se julga livre porque faz o que deseja, mas aquele que é livre porque escolhe o correto, mesmo que custe esforço. Aqui nasce a mãe consciente, o pai presente, o filho com propósito. Aqui reacende-se novamente o fogo ancestral que as telas tentaram apagar, mas que nunca conseguiram destruir por completo. Porque enquanto existir uma família que se ame, o sistema jamais terá a última palavra. A reconstrução já não depende de governos nem corporações. Depende de cada um. O lar volta a ser o centro do mundo. Não o centro geográfico, mas o centro espiritual de onde emana a força capaz de reerguer civilizações. E quando famílias suficientes despertarem, a idiocracia desmoronar-se-á sem necessidade de violência, porque seu poder dissolve-se diante da verdade vivida. Essa verdade começa no lar. A humanidade chegou a um ponto em que já não pode continuar fingindo que tudo é entretenimento, progresso ou simples evolução social. Estamos diante de uma bifurcação histórica, um instante decisivo, em que o futuro não está escrito por forças externas, mas pela soma das nossas decisões individuais. A idiocracia não triunfou porque é mais poderosa que nós, mas porque nos tornamos demasiado cômodos, distraídos e temerosos para defender o que realmente importa. Mas agora, enquanto os modelos do passado colapsam e as máscaras do sistema desmoronam, a verdade revela-se com clareza inegável. O destino da humanidade não será definido pela tecnologia, pela economia nem pela política, mas pela nossa capacidade de reconstruir a alma do mundo através da família. Se a humanidade escolher continuar pelo caminho do ego, do prazer imediato, da desconexão emocional e do abandono de suas raízes, o resultado será inevitável. A família extinguir-se-á como conceito. O indivíduo fundir-se-á com a máquina e a vida humana perderá seu propósito além do consumo e da sobrevivência.
As futuras gerações crescerão sem pais nem mães reais, sem linhagem nem história, sendo gestadas por laboratórios e educadas por algoritmos, vivendo num mundo onde pensar será desnecessário e amar será impossível. Não haverá guerra, haverá dissolução. Não haverá tirania visível, haverá obediência voluntária. A humanidade não cairá por um golpe externo, mas apagará-se internamente como uma chama que já não encontra oxigênio. Esse é o futuro final da idiocracia. Um planeta cheio de seres inteligentes, conectados e vazios. Uma civilização digitalmente perfeita, mas espiritualmente morta. Mas existe outro caminho. Um caminho que não depende de governos nem profecias, mas de uma simples, poderosa e silenciosa decisão. Voltar à origem da vida humana, a família como núcleo de existência, escola de consciência e templo da alma. Este caminho não se trata de regressar ao passado, mas de recordar a verdade eterna que nos foi arrebatada. Que a força do ser humano não está no que possui, mas no que protege. Não está no que consome, mas no que ama. Não está em sua liberdade individual desconectada, mas em sua capacidade de construir destino junto àqueles que carregam seu sangue, sua história e seu propósito. A regeneração do mundo não começará num parlamento, começará numa mesa familiar. Não será decretada por uma lei, será ativada quando um pai decidir olhar nos olhos do seu filho e ensinar-lhe a verdade. Quando uma mãe ensinar a amar além do ego. Quando os filhos honrarem a história de seus antepassados e compreenderem que carregam dentro de si milhares de anos de sabedoria. Esse gesto, que parece pequeno, é na realidade o ato mais revolucionário do século XXI. Porque reconstruir a família não é simplesmente formar um lar, é desafiar o sistema que pretendeu dominar a alma humana através do entretenimento, do consumismo e da confusão ideológica. Este capítulo não é um fim, é a revelação do poder que ainda possuímos, o poder de escolher. A idiocracia diz-te que não há esperança, que a família está obsoleta, que o futuro será digital ou não será. A consciência diz-te o contrário, o futuro será humano ou não existirá. A idiocracia diz que és um indivíduo isolado, substituível, consumível. A consciência diz que és portador de um linhagem sagrado, co-criador do mundo, chamado não a render-te, mas a despertar. O ser humano está diante de um espelho. Não um espelho digital, mas um espelho espiritual. Nele não se reflete seu rosto, mas seu destino. E esse destino não será escrito com algoritmos nem telas, mas com a vontade daqueles que decidirem reconstruir o lar antes que ele desapareça para sempre. A pergunta, no final, não é o que vai acontecer com o mundo. A verdadeira pergunta é: o que vais fazer tu com a vida que te foi entregue? Porque a história demonstra que uma família forte pode erguer impérios, e uma humanidade sem família pode perder tudo, até a si mesma. Chegou o momento em que a história já não nos fala do passado. Nos fala diretamente a nós. Não somos espectadores deste relato. Somos a geração decisiva, aquela que está vivendo o desfecho de um ciclo milenar. Somos os herdeiros de uma civilização que construiu templos, impérios e universos de conhecimento ao redor da família. E também somos aqueles que permitiram, pouco a pouco, que esse lar fosse enfraquecido, dessacralizado e finalmente esquecido. Mas se algo esta história nos demonstra, é que o poder de destruir jamais foi superior ao poder de reconstruir. Que a escuridão só triunfa quando a luz se apaga desde dentro. E que a luz capaz de salvar o mundo não provém de governos, nem ideologias, nem avanços tecnológicos, mas do fogo ancestral do lar, esse fogo que ainda vive dentro de cada um de nós, esperando ser reacendido. Tu não nasceste para ser um espectador passivo na idiocracia. Não foste trazido a este mundo para deslizar telas, até morrer sem deixar rasto. Nasceste carregando uma história, um sangue, uma linhagem que sobreviveu guerras, pestes, impérios e tiranias, porque houve famílias que, mesmo quando o mundo desmoronava, resistiram, ensinaram, amaram e protegeram a vida. Hoje, essa missão ancestral recai sobre ti. Não é um fardo, é tua honra. Porque a verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em proteger o que se ama. E o que amares agora definirá se o futuro será uma sociedade de máquinas ou uma civilização de almas despertas. Este não é o fim da história humana. É o fim da era da inconsciência,
A partir deste instante, o mundo não mudará por grandes discursos nem revoluções globais, mas por micro-revoluções silenciosas que começam em cada lar, quando um pai decide olhar nos olhos do seu filho e ensinar-lhe a verdade, quando uma mãe escolhe educar com propósito e não com distração, quando duas pessoas decidem formar uma família, não por conveniência, mas por missão espiritual, quando um jovem compreende que seu propósito não está em fugir do lar, mas em construir um novo que seja farol de força no meio da tempestade. Porque, no fim, a idiocracia não se derrota com violência, derrota-se com consciência. Não se destrói com ódio, dissolve-se com amor verdadeiro. Não se enfrenta com raiva, enfrenta-se com a decisão firme de elevar o nível da existência humana. E essa elevação começa no mesmo lugar onde tudo começou há milhares de anos: a família. A que te formou, a que podes reconstruir, a que podes criar. A família não é uma opção a mais na vida. É a origem e o destino da humanidade. Quando a família se enfraquece, o mundo cai. Quando a família se fortalece, o mundo renasce. Este é o momento de escolher. Podes fechar este texto, continuar com tua vida e permitir que a idiocracia consuma tua mente e teu linhagem, ou podes tornar-te parte da geração que mudou o rumo da história. O mundo não será salvo por políticos, nem por celebridades, nem por sistemas. Será salvo por famílias que despertem. Por homens e mulheres que compreendam que a verdadeira resistência não é ideológica, mas espiritual, e começa em casa. Hoje, o sistema jogou sua última carta. Mas o que o sistema não compreende é que a família não é uma instituição humana, é uma força eterna incrustada na alma. E essa força está despertando. Está renascendo em cada coração que compreende esta verdade. Se chegaste até aqui, não foi por acaso. É porque a história te escolheu para um propósito maior. A idiocracia disse-nos que estamos sós, mas não é verdade. Nunca estivemos sós. Sempre tivemos um lar. Talvez o tenhamos esquecido. Talvez o tenhamos abandonado. Mas hoje, podemos voltar a ele. Porque enquanto existir uma família que se ame, que eduque, que proteja a verdade e que dê vida, a humanidade seguirá sendo invencível.